Aqui nós temos um exercício prático que é escolha a opção correta dentre as formas de negação no passado, que conhece didn't, wasn't e weren't. Didn't a gente vai usar no singular, wasn't também no singular e weren't vai ser no passado. Então aqui ainda estamos falando sobre a forma do verbo to be. 3 formas diferentes de usar o verbo to be da forma negativa, né, que são para ações que não foram realizadas. Então, Philip II wasn't born. Escrevi errado. Wasn't born in 1000, sorry, in 5000. No ano de 1500. Click and Jeff weren't at school yesterday. Então, por que a gente utiliza o weren't em vez do wasn't dessa forma aqui? Porque o wasn't vai ser para um sujeito na frase, que é o Philip II, e Click and Jeff, como são 2 sujeitos na frase, tanto Click quanto Jeff, a gente vai usar o were. Se fosse uma frase positiva, ao invés do were, do weren't, né, a gente ia utilizar o were. Então, Click and Jeff were at school yesterday because it was Saturday. Ou Click and Jeff weren't at school yesterday because it was Saturday. Click e Jeff não estavam na escola ontem porque era sábado. They space blank space play football last week. They didn't play, né? Porque aqui, ao invés de ter o sujeito da frase com o nome, Click e Jeff, nós temos o they. Então, they didn't play football last week. Jeff didn't live in New York when he was small. Jeff não morava em Nova York quando era jovem. Jeff didn't live in New York when he was small. They blank space go to the cinema last month. They didn't go to the cinema last month. Então, eles não foram ao cinema no último mês, que já é uma economia, né? Hoje em dia tem Netflix, dá para assistir as coisas pelo Netflix. Click taught the history exam. Aqui a gente utilizaria qual? Didn't, wasn't or weren't. Então, Click pensou que o exame de história ou a prova de história was difficult. Nesse caso, na forma afirmativa. Click thought that the history exam wasn't difficult. Click pensou que a prova de história não era difícil. Em seguida, mais um exercício de prática. Escolha a oração correta e risque a errada. Where did you go last month? Where did you go last month?
Where you went last month. Qual que é a forma certa, qual que é a forma errada? A diferença das duas frases está aqui, ó. You go, you went. Where did you go? Where you went. Aqui a gente tem o verbo went, que é o verbo no passado de go. Go no passado é went. I went. You see, click last week. Aqui temos you see, click last week. E aqui did you see, click last week. You see e did you see. Para a frase ficar correta, a gente tem que utilizar o did you see. Então, você viu o clique na última semana? Para responder, utilizaríamos no, I didn't. Aqui respondemos uma frase, uma pergunta, né? Negativa da forma negativa. No, I didn't. Você viu o clique na última semana? Não, não vi. I not liked the film Star Wars. Eu não gostei do filme Star Wars. I didn't like the film Star Wars. Didn't like. Por que essa é a frase correta? Porque aqui nós temos o not e o liked. I not liked. Isso aqui não está correto. Porque, né? Not liked. O correto seria falar I didn't like the film Star Wars last week. Que é mentira, porque o filme Star Wars é muito bom. Quase não tem como não gostar. I have a problem last night. Como estamos falando de last night, que é uma coisa que está no passado, a última noite, a gente pode falar I had a problem last night ao invés de I have a problem. Porque have está no presente e last night está no passado. I had a problem last night. Então teríamos que riscar esta frase. Where did you go last month? Where you went last month? Aqui eu acredito que as duas sejam certas, né? Where did you go last month? Where you went last month? Vamos aqui na ajuda então. Where did you go last month? Did you see, click last week? Então aqui essa frase está correta. Where did you go last month? Está correta ou errada em relação aqui à ajuda? Where did you go last month? Onde você foi no último mês? Did you see, click last week? Você viu o clique na semana passada? Where did you go last month está correto e where you went last month está errado. Where did you go? Perdemos aqui, né, o fio da meada aqui, vou ficar em dúvida. Então aqui na frase 5. They didn't play basketball with the girls. They didn't play basketball with the girls. Esse verbo aqui já está no passado.
Play não está no passado, está no presente. Então, they didn't play basketball with the girls é a frase correta, tornando essa frase aqui a frase incorreta. We did went to the supermarket, or we went to the supermarket. We went to the supermarket está correta. We went to the supermarket. We did went to the supermarket. O verbo went já está no passado. Então aqui a gente não necessitaria disso, do did. We went to the supermarket. É a frase correta, então riscaremos essa frase. Tranquilo, não é? Próximo exercício. Neste exercício, aprenderemos mais verbos irregulares, unindo cada um à correspondente forma no passado. Além disso, também aparecem 3 verbos regulares. Sublinhe-os. Para fazer esse exercício, a gente tem que entender o quê? O que são verbos regulares. Aqui nós temos os verbos na forma presente e aqui os verbos no passado, presente e pretérito. Understand, understood, presente. Entender e passado, understood, entendeu, entendi, etc. Come, que é vir, e bought, que é comprei. Walk, walked no passado. Leave, left no passado. Get, got no passado. Study, studied no passado. Buy, bought no passado. Talk, talked no passado. Lose, lost no passado. Understand, understood no passado. Tranquilo, não é? Esses são os verbos negativos no passado. O exercício traz alguns dos verbos possíveis, né? São outros diversos verbos que não estão presentes aqui no livro. Mais exercícios. Practice. Complete estas orações com os verbos entre parênteses que aparecem no passado. Então, the teacher talked to the students about Philip too. Talked, o passado, a gente vai adicionar o ed, pois é um verbo regular simples. Talked. Click, understand, que é o verbo, the history lesson. Click, understood, the history lesson. They the house 3 hours ago. They left the house 3 hours ago. Jeff's dad buy
a new car last week. Não estaria correto, né? Porque buy está no presente. Então, Jeff's dad bought a car last week. Click, come in a spaceship. Click, came in a spaceship. O Click veio em uma espaçonave. Click and Jeff, get e find vão ser os verbos para a gente usar nessas duas frases. Click and Jeff got, que é o verbo no passado, a video game from the $10. Click found, que é o find no passado. Um exercício bem tranquilo, né? Time expressions. Quando falamos do passado, muitas vezes queremos dizer quando é que exatamente aconteceu alguma coisa. Já sabemos dizer ontem ou na semana passada. Por isso, agora vamos aprender mais formas como há 2 anos ou no dia de Natal. Read and repeat. Leia e repita. Did you have a bicycle 3 years ago? Você teve uma bicicleta 3 anos atrás? No, I didn't. I got the bicycle 2 years ago. Não, não tinha. Eu ganhei a bicicleta 2 anos atrás. Você tinha uma bicicleta 3 anos atrás? Não, eu ganhei a bicicleta 2 anos atrás. When did you learn to ride it? Quando você aprendeu a dirigi-la, né? Ride pode ser dirigir. 2 years ago, when my parents gave it to me. When did you get your space scooter? Oh, about 1 year ago. Hey Jeff, can you teach me to ride your bicycle? Então, traduzindo. Você tinha essa bicicleta 3 anos atrás? Não, não tinha. Consegui a bicicleta 2 anos atrás. E quando você aprendeu a pilotar a bicicleta? 2 anos atrás. Quando os meus pais me deram, né, no caso, a bicicleta. Quando você conseguiu a sua Space Scooter? Em questão de 1 ano atrás. Mais ou menos há 1 ano atrás. Hey Jeff, can you teach me to ride your bicycle? Well, então Jeff, você poderia me ensinar a andar na sua bicicleta? Expressões de tempo. Ago, 1 year ago, há 1 ano. 2 years ago, há 2 semanas. 3 days ago, há 3 dias. Então, ago, a gente vai traduzir para há. Expressão de tempo porque indica o tempo da frase, né? Aqui tem o a, que tem um acento agudo, e depois a gente tem o período que a gente está falando sobre aquele tempo. Nessa primeira frase, o período é 1 ano, na segunda frase, o período é 2 semanas, na terceira frase, o período é 3 dias. Yes, sure. If you teach me to ride your space scooter, it's a deal. When? On Saturday morning, ok? Ok. Outro diálogo. Sim, com certeza.
se você me ensinar a dirigir a sua Space Scooter, que é isso. Não é o mesmo que a bicicleta, né? Já mudou o objeto. It's a deal. When? Temos um acordo. Quando? No sábado de manhã. Ok? Ok. Preposições. Aqui temos as preposições on, in e at. On aqui vai expressar a data, que é 10 de outubro. O in vai expressar também uma data, que é 20th century, que é o século 20. E at é o 7 o'clock, às 7 da manhã. Então, por que aqui que a gente utiliza on? Nesse diálogo, essa data aqui está no futuro, porque é uma coisa que vai acontecer ainda. O in está em uma data que já aconteceu, que foi no século passado. E o at vai dizer sobre o horário, que são as horas, né? Então, Steven, 7 o'clock. Last summer, no verão passado. Last week, na semana passada. Aqui a gente tem o no e o na. No verão passado, last summer. Na semana passada, last week. A tradução aqui, o. A palavra verão vai ser masculina e na, a palavra, a expressão, né, semana passada vai ser feminina, semana. Verão, o, termina com o aqui e a aqui. Escolha a opção correta entre ago, on, in e at. Choose the correct option. Jeff learned to ride a bicycle 2 years ago. Então, Jeff aprendeu a andar de bicicleta 2 anos atrás. Ago. Click will learn to ride a bicycle on Saturday, que vai acontecer ainda no sábado. On Saturday. We went to Columbia Então aqui, ó, went indica que essa frase está no passado. No passado a gente vai usar o in ou o on. On the last summer. We traveled, termina com ed o verbo. On July. Nós viajamos em julho. Tranquilo? I started school 4 years ago. We went to the cinema 3 years ago. We saw a football game on the weekend. She was in history class at 10 o'clock. In the morning.
She bought a doll 2 months ago. School started in autumn. Então vamos traduzir. Eu comecei a escola há 4 anos atrás. Nós fomos ao cinema 3 anos atrás. Nós vimos um time de futebol, um jogo de futebol ou uma partida de futebol. Nesse caso, como estamos dizendo futebol game, vai ser a partida de futebol. On the weekend. Se fosse time de futebol, football team. She was in history class at 10 o'clock in the morning. Ela estava na aula de história às 10 da manhã. Aqui é simplificado, né? 10 o'clock, 10 da manhã. Aqui a frase ficou até mais curta, essa parte da frase daqui, né? 10 o'clock in the morning, no português a gente pode traduzir como 10 da manhã. She bought a doll 2 months ago. Ela comprou uma boneca 2 meses atrás. School started in autumn. A escola começou na primavera. October 10, Christmas Day, Saturday, Monday morning, the 20th century, 2001, spring, summer, fall, winter, August, the morning, afternoon, evening, 7 o'clock, weekends, night. Aqui é o vocabulário desse exercício. 10 de outubro, dia do Natal, ou Natal. Sábado, segunda de manhã, o século 20, 2001, primavera, verão, outono, inverno, agosto, amanhã, né? Não tomorrow, que seria o dia de amanhã. The morning, que é amanhã, o período da manhã. Afternoon, tarde. E evening, que é noite. Qual que é a diferença de evening para night? Evening é o início da noite e night é o período posterior da noite. Evening, a gente fala good evening, que é quando a gente encontra alguém ou para iniciar a conversa durante a noite, good evening. E good night quando vamos dormir ou para finalizar a conversa, good night. 7 o'clock, 7 da manhã. Weekends, fins de semana. 7 o'clock. Por que a gente utiliza 7 o'clock para 7 da manhã? No horário americano, temos 7 da manhã, 7 da noite. Esse aqui é o horário brasileiro, me desculpe. No horário americano a gente tem o 7 a.m.
7 p.m. pode aparecer dessas duas formas. Tanto 7.00 quanto 19.00. Neste exercício, temos que completar um diálogo entre Anne e a mãe dela, a Joanne. Depois das perguntas da Joanne, escreva as melhores respostas de Anne. Para cada pergunta, você pode escolher uma dessas 4 respostas que se seguem. No, I didn't saw her in the afternoon. About 2 hours ago. 2 days ago. Oh, we played with her dolls. Choose the best response. When did you see your friend Miriam? And quando você viu a sua amiga Miriam? And what did you do? Did you see her in the morning? How long were you at her house? Então, when did you see your friend Miriam in? Aqui a gente poderia responder com about 2 hours ago. What did you do? O que você fez? Brincamos com suas bonecas. Did you see her in the morning? Você viu ela pela manhã? Não vi. Eu a vi durante a tarde. How long were you at her house? Por quanto tempo você ficou em sua casa? Aqui eu errei, né? Utilizei about 2 hours ago na primeira, mas 2 hours ago, about 2 hours. Seria na segunda. Na quarta frase. When did you see your friend Miriam in? 2 days ago. 2 dias atrás. Outro diálogo. Joanne diz: When did you see your friend Miriam in? Anne responde: About 2 hours ago. Então essa frase aqui nós colocaríamos aqui. What did you do? O que você fez? We played with her dolls. Essa frase aqui. Did you see her in the morning? How long were you at her house?
Números ordinais ou cardinais. Como nós temos ST, ND, RD, TH e aqui para frente TH, estes são os números ordinais, pois colocam em ordem. Então, primeiro, first, segundo, second, terceiro, third, quarto, fourth, quinto, fifth, sexto, sixth, sétimo, seventh, oitavo, eighth, nono, ninth, décimo, twentieth, 12º, 12th, 15º, 15th, 17º, 17th, 20º, 28th, 21º, 21st, 30º, 38th, 30th, 31º, 31st. Aqui a gente utiliza também para os dias da semana. Com qual pergunta? Para ambas essas perguntas, a gente pode utilizar esses números para dar as respostas. What day today is? Que dia é hoje? What is the date? Qual é a data? Aí a gente utiliza aqui para falar sobre os dias. Aqui temos outros exercícios, mas vou deixar para fazer outro dia, ok? Até mais.